pessoal, continuando nossa aula de angiospermas, hoje a gente vai falar sobre as eudicotiledôneas, tá? Então vamos lembrar o clado. Então lembra, evolução das flores e frutos, tá bom? Aí surge aquele grado ana, né? Aquele grupamento de 3 clados distintos, Amborella, Nymphaealis e Austrobilalis. Depois, que são chamados de angiospermas basais. Depois vem o grupo das magnolídeas, né? Que temos 4 clados, Lilalis, Canalis, Viperalis, ok? Magnolialis. São 4 clados aqui que formam esse grupo chamado magnolídeas. E depois vimos naqueles grandes grupos, as monocotiledôneas, e agora nós vamos estudar as eudicotiledôneas. Se a gente olhar a filogenética aqui das angiospermas, então nós temos aqui as traqueófitas sem sementes, né, as samambaias, as gimnospermas. Vimos aqui as angiospermas basais, cladoana, as chlorantales, as magnolídeas. Aqui as monocotiledôneas, lembrando que é um clado monofilético. E aqui nós vamos ter as eudicotiledôneas. Dá pra ver que é um grupo bem complexo, tá bom? Temos alguns grupamentos basais e outros que são as rosídeas e as asterídeas, que a gente vai ver posteriormente. Vamos ver alguns desses grupos. Lembrando que as eudicotiledôneas representam 75% das plantas angiospermas, certo? E lembrando que não se usa mais o termo dicotiledônea, porque dentro desse termo dicotiledônea tinha algumas do clado ana e algumas magnolídeas, e isso não é mais correto, tudo bem? Então hoje tem que ser ensinado eudicotiledônea, as verdadeiras, tudo bem? Então, quais são as características que o clado eudicotiledônea tem? Lembrando que eudicotiledônea não é filo, né, ordem, né, classe, nada, é um clado. Quais são as características que tem? 2 cotilédones, ok? Nervuras são reticuladas, os feixes vasculares estão organizados no cilindro central, a raiz é pivotante, ou seja, tem um eixo central, é axial. As flores, tetrâmeras ou pentâmeras, tá bom? Ou seja, 4 múltiplos de 4, 5 múltiplos de 5. E o pólen é tricopado. Vamos ver essas características em figuras. Então aqui, usando o feijão, nós temos 2 cotilédones, tá? 2 partes. Os feixes vasculares estão organizados. Tá vendo que eu tenho um cilindro central? Então aqui eu tenho o floema, mais externamente o xilema, o metaxilema, proxilema. Aqui eu tenho o córtex, ó, a parte externa. E o padrão reticulinérvio das folhas. Tem uma nervura central e a partir dela tem reticulações, tá bom? E a raiz pivotante tem um eixo central, a partir deste eixo central axial surgem as raízes secundárias. As flores tetrâmeras ou pentâmeras, né, múltiplos de 4, múltiplos de 5. E um pólen tricopado, ó, tem 3 aberturas. Diferente do pólen de uma monocotiledônea, que é monocolpado, monoaperturado. Aqui é tricopado ou triaperturado. E até o formato do pólen já é diferente. Enquanto o pólen de monocotiledônea é puxadinho, é alongado, o pólen de eudicotiledônea é meio que circular, oval, certo? Vamos ver essas ordens basais dentro das eudicotiledôneas, as eudicotiledôneas mais basais. Temos a ordem das ranunculalis, tá? Que são eudicotiledôneas basais, apresentam 7 famílias, apresentam plastídio tipo S, ou seja, um plastídio que armazena é amido, né? S vem de Stark, que é amido. Tem pouca diversidade no Brasil e tem uma importância farmacêutica e forense, né? Como exemplo, a papoula, tudo bem? Aqui a gente tem a papoula, onde a gente faz algumas morfina, alguns anestésicos, procaína. Então aqui um exemplo, temos a ranúnculos asiáticos, na família Ranunculaceae, certo? São flores bem vistosas, bem bonitas, né, com muitas pétalas. Aqui temos a Papaver somniferum, que é da família Papaveraceae, tá? Que é da papoula mesmo, tá? Que é o fruto da papoula, tá? Se você corta, sai um líquido, e desse líquido que os farmacêuticos utilizam para produzir procaína, xilocaína, todas essas substâncias que são anestésicas. Então tem um potencial farmacêutico e forense, né? Porque algumas delas são tóxicas e são perigosas, são drogas ilícitas, tem uma importância forense também. Uma outra ordem de eudicotiledôneas basais são as proteales. A ordem proteales tem flores vistosas, né, flores grandes, a madeira com raios parenquimáticos altos,
Ou seja, se você pegar a madeira dela e fizer uma análise dendrológica, ou seja, dendrologia, o estudo da madeira, você consegue ver algumas fibras de xilema muito altas, bem destacadas. Tá? Então, na construção civil e para fazer, principalmente, móveis, ele é bem destacado porque ele já vem com uma ornamentação diferente. E as flores podem estar em inflorescências. Dentro dessa ordem, nós temos, por exemplo, a família Proteaceae, um exemplo aqui, a Protea cyranoides, uma flor bem grande, com flor vistosa, cheia de estruturas. Tá? E lembrando, assim como em zoologia, quanto mais estruturas tem uma flor, mais primitivo, mais antigo é o organismo. Se a gente for lá em artrópoda, do artrópoda, do subfilo dos insetos, lá insetos, aracnídeos, crustáceos, se a gente pegar os crustáceos, por exemplo, né, o subfilo crustácea, os crustáceos mais antigos são aqueles que têm mais apêndices. Os crustáceos mais recentes, como caranguejo, siri, têm poucos apêndices. É a mesma coisa com as flores. As flores mais basais, mais antigas, têm muitas estruturas, enquanto as flores mais recentes, na história evolutiva, têm menos estruturas, são mais delicadas. O Platanus orientalis, da família Platanaceae, tá? Plátano. E aqui o Nelumbo lucífera, que é a flor de lótus, muito usada no budismo, né? Inclusive nas imagens, Buda está sobre uma flor de lótus. Tá? Que ela é bem utilizada, ela tem uma simbologia de sorte também, é muito utilizada em cassinos, tudo bem? Que é da família Nelumbonaceae, tá? Então, a flor de lótus é da família Nelumbonaceae, que é uma flor também extremamente bonita. A gente consegue observar os estames, muitos estames aqui dentro da flor, e uma parte, um gineceu bem estruturado, parecendo um copinho, né? Olha aqui os estigmas, é tudo fundido. Lembrando que nas flores antigas, nas angiospermas basais, os carpelos eram separados. Aqui os carpelos já são fundidos, tudo bem? Uma outra ordem de plantas basais são a ordem das Buchales, tá? Que tem 3 famílias, 2 são endêmicas de Honduras, Aptantaceae e Madagascar, de Melácea. E a família Buchaceae é cosmopolita. Então aqui temos a família Buchaceae como exemplo, Buchos sempervirens. Tá? Tem algumas dessas plantas são comuns no interior, né? Mas foram introduzidas, essas folhas bem carnosas, bem durinhas, são da família Buchaceae. E temos a ordem Saxifragales, que tem cerca de 2.500 espécies. A filogenia ainda não é totalmente definida. As flores apresentam simetria radial, ou seja, pode dividir em vários eixos, todos são iguais. Sementes possuem muita endosperma e aqui os carpelos ainda são separados. Se a gente olhar nesse cladograma aqui, ó, a Saxifragales fica bem no início desse primeiro alinhamento, que é das rosídeas, que a gente vai ver na próxima aula. Tá? Temos as rosídeas e as asterídeas. Então temos o grupo das rosídeas 1, rosídea 2. A Saxifragales antigamente estava dentro das rosídeas, mas agora foi colocado fora, porque ainda não tem uma conclusão. Por isso que a filogenia ainda não é definida. Não é um grupamento basal, tá bom? Já não é uma planta basal, não é uma ordem de plantas euticotiledôneas basais, mas ainda não está dentro dos grupos definidos, que são das rosídeas e das asterídeas, tá bom? Então ela fica bem aqui próximo da ordem Vitalis, que é a ordem, por exemplo, das videiras. Vamos falar um pouco das Saxifragales. Então, o que nós temos aqui? A família Saxifragaceae, aqui a Saxifraga granulata, tá? Uma flor bem bonitinha, ó, radial. A gente consegue ver aqui, ó, os estames, as pétalas, ó, 5, pentâmera. E aqui a gente vê o carpelo separado, em carpelos separados, como foi dito anteriormente. Temos a família Aloragaceae, que é o Myriophyllum aquático, que é o pinheirinho d'água, é uma macrófita aquática, ela é enraizada, né, em águas rasas, geralmente em corredeiras, né, em riozinhos, córregos de pouca profundidade para ela poder receber luz. Então ele parece um pinheiro mesmo, chamado de pinheirinho d'água, mas é um Myriophyllum aquático. E temos alguns grupos que a gente já conhece, como Bryophyllum laetiverens, que é da família Crassulaceae. Lembrando que as Crassulaceae são um grupo importante dentro do metabolismo vegetal. A gente vai estudar a fotossíntese, tem lá a fotossíntese C3, C4 e K, né, que é o metabolismo ácido das Crassulaceae. Isso vocês estudam dentro de fisiologia vegetal. Então a gente vê, isso aqui é bem conhecido, os alunos sempre perguntam
Professor, o que são essas plantinhas que estão nascendo na borda da folha? Realmente é isso, plantinhas que nascem na borda da folha. Então, essa aqui é uma maneira de propagação vegetativa, de reprodução assexuada. Então, essa crassulácea produz pequenos propágulos, pequenos pedacinhos de flores, de plantas, desculpa, que depois separa e o vento leva e ela vai se propagando. Entendeu? É uma maneira de reprodução assexuada. Outro exemplo, o Aeonium arboreum, também é crassulácea, né? Vou chamar de suculenta, geralmente suculenta, cultivo em casa. Então ele tem esse formato, assim, as folhas são todas uma em cima da outra, você não consegue ver o caule, tá? Plantinhas geralmente pequenas, tudo bem? Essas são as crassuláceas, plantas típicas de deserto. Tudo bem, pessoal? Então esse início das eodicotiledôneas foi para ver os grupamentos basais delas. Lembrando que é difícil colocar a biodiversidade em caixinhas, como eu sempre digo, é impossível colocar a biologia em caixinhas. Então a gente tenta organizar, os cientistas tentam organizar da menor maneira possível. Então aqui eu apresentei alguns grupos basais, algumas ordens basais, as Saxifragaces, que são um grupo que ainda não está definido, não sabe se é basal, se é um pouco mais do núcleo mesmo, as eodicotiledôneas. Vocês vão olhar no escladograma ver Eudicocore, né, o core que vem de núcleo, as eodicotiledôneas verdadeiras, vamos dizer assim. Tá bom? Próxima, vamos ver o grupo das rosídeas. Bons estudos, dá o like e até a próxima. Beijão!